Vou aproveitar a oportunidade para responder, conforme combinamos na semana que passou, a questão de ordem que foi formulada pelo senador Ronaldo Caiado. Em resposta à questão de ordem apresentada pelo senador Ronaldo Caiado, na sessão de 2 de junho de 2015, acerca da possibilidade de rejeição das emendas, modificações realizadas pela comissão mista pela Câmara dos Deputados, a medida provisória que não guarde afinidade com o tema originário da medida ou que provoquem aumento da despesa pública inicialmente prevista, entendo que tem razão Sua Excelência pelas razões que passo a expor. Em face da natureza urgente e relevante de que se revestem as matérias nelas vinculadas, as medidas provisórias se sujeitam a procedimentos especiais de tramitação e apreciação pelas casas legislativas. Considerando a raiz constitucional desse regramento, destaco o parágrafo 5º do artigo 62 da Constituição Federal, que assim dispõe, parágrafo 5º, a deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Portanto, compete constitucionalmente ao Senado Federal, antes da apreciação do mérito da matéria que lhe seja submetida pela Câmara dos Deputados, avaliar os pressupostos constitucionais do texto que lhe foi indicado. Não se trata de avaliar exclusivamente o texto originário da medida provisória editada pelo Presidente da República, mas também a adequação de eventuais alterações inseridas pela comissão mista ou pela Câmara dos Deputados aos pressupostos constitucionais de acessibilidade, de admissibilidade. Ao decidir, o Senado poderá conhecer integral ou parcialmente do texto recebido da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir, o barulho aqui está demais, presidente, eu gostaria de ouvir exatamente a resposta à questão de ordem que Vossa Excelência está formulando, que é muito importante. Ao decidir, senador Magno, senhoras senadoras, senhores senadores, o Senado poderá conhecer integralmente ou parcialmente do texto recebido da Câmara dos Deputados, caso entenda que, independentemente da origem do texto, se constate da medida provisória ou do projeto de lei de conversão, houver conteúdo impróprio ao rito das medidas provisórias ou da legítima formatação do ato legislativo. O juízo de admissibilidade da medida provisória em seu texto originário ou do projeto de lei de conversão, alcança, portanto, todos os aspectos do devido processo constitucional legislativo, como a condição de validade do próprio ato. Em reforço a esse entendimento, na recente sessão de 15 de outubro de 2015, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 5.127, o Supremo Tribunal Federal decidiu não ser compatível com a Constituição a apresentação de emendas sem relação de pertinência temática com a medida provisória submetida à sua apreciação. Indubitável, portanto, a natureza constitucional do pressuposto de pertinência temática das emendas a merecer abrigo no juízo prévio das casas legislativas, conforme descrito no parágrafo 5º do artigo 62 da Constituição Federal. Também, a Lei Complementar número 95, aplicável às medidas provisórias, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 1º, impõe a observância da pertinência temática no exercício do poder de emenda, consoante se verifica do seu artigo 7º, notadamente o inciso 2º, que dispõe: artigo 7º, inciso 2º, a lei não conterá matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Parágrafo 4º, é vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na medida provisória, cabendo ao presidente da comissão o seu indeferimento liminar. Vê-se assim, senhoras senadoras, senhores senadores,
que a norma de ritos da apreciação da medida provisória estabelece a obrigatoriedade de pertinência temática das emendas, que só poderão ser oferecidas perante a comissão mista e atribuir ao presidente da comissão prerrogativa de indeferir liminarmente aquelas que versem sobre matéria estranha. Ademais, como visto, a observância do devido processo legal é matéria que se insere na análise dos pressupostos de admissibilidade do texto enviado ao Senado Federal. Trago a colaboração precedente da Câmara dos Deputados na apreciação da medida provisória 627 de 2013. Naquela ocasião, o presidente Henrique Eduardo Alves entendeu, quando for possível, identificar e escoimar os dispositivos e emendas portadores de matéria estranha, de maneira a restabelecer as condições para que a deliberação do texto ocorra sem ofensa ao disposto no artigo 7º, inciso 2º da Lei Complementar número 95 de 1998. Entendo ser melhor para o processo legislativo submeter, no entanto, à apreciação do plenário o projeto de lei de conversão da medida provisória. Desse modo, resolvo considerar, não como escrita, parte do parecer exarado pela comissão mista à medida provisória 627, correspondente ao texto dos artigos 95 e 96 do PLV número 2 de 2014, submetendo o restante da proposição à deliberação do plenário. Talvez, fecha aspas, talvez não fosse o caso, no entanto, de deixar o critério exclusivo ao presidente quanto à exclusão do texto impropriamente acrescido, já na fase do plenário. Isto porque, passada a fase da comissão especial, é do plenário a competência para decidir sobre o atendimento dos pressupostos de admissibilidade, conforme no artigo 8º da Resolução do Congresso Nacional, número 1 de 2002. Portanto, compete ao plenário de cada casa, preliminarmente ao mérito da proposição que lhe for submetida, medida provisória ou projeto de lei de conversão, emitir juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Ao fazê-lo, poderá deixar de conhecer, considerando não escrita de matéria estranha a medida provisória originária ou que aumente a despesa prevista, seja porque o novo conteúdo não atende aos pressupostos específicos da urgência, relevância e limitações materiais, seja ainda porque desborda dos limites constitucionais do poder de emendar atribuído aos parlamentares, por não guardar, como disse anteriormente, pertinência temática. Do juízo preliminar exercido pelo plenário do Senado Federal, que determinar a supressão parcial de texto em face de violação dos pressupostos de admissibilidade, podem resultar duas consequências. Primeiro, se o restante do texto apreciado após a supressão for aprovado como veio da Câmara dos Deputados, a medida provisória é promulgada ou o PLV respectivo segue para a sanção presidencial sem o texto suprimido no Senado Federal. 2. Se além da supressão por ausência de pressupostos constitucionais ou por violação ao devido processo legal, houver emenda de mérito à matéria conhecida, voltará à Câmara dos Deputados. Ordinariamente, as supressões promovidas pela Casa Revisora são reapreciadas pela iniciadora. Todavia, no caso do rito especial da apreciação das medidas provisórias, isso não ocorre se houver juízo negativo de admissibilidade parcial. É que a aprovação de qualquer texto depende do juízo positivo de admissibilidade de ambas as casas do Congresso Nacional, conforme parágrafo 5º do artigo 62 da Constituição Federal. Com estes fundamentos, acolho a questão de ordem formulada pelo eminente senador Ronaldo Caiado para estabelecer que o Senado, no exercício da competência instituída no parágrafo 5º do artigo 62 da Constituição Federal,
pode recusar no todo ou em parte a admissibilidade de matéria constante de medida provisória ou projeto de lei de conversão. A inadmissibilidade pode fundamentar-se na ausência dos pressupostos condicionais da edição de medida provisória ou na violação do devido processo legal, constitucional, legislativo. Para tanto, passaremos a submeter a deliberação do plenário previamente ao exame do mérito, ao exame da pertinência temática, ocasião em que qualquer senador poderá oferecer destaques para a supressão de texto que não guarde conexão. E esse foi o entendimento do plenário do Senado Federal com o restante do projeto. Suprimido parcialmente texto que será tido como não escrito e aprovada a matéria remanescente na forma como veio da Câmara dos Deputados, a proposição será encaminhada à sanção presidencial. Se houver alteração de mérito na matéria conhecida, o projeto voltará à Câmara dos Deputados. Com esse procedimento, acredito estar preservando o poder de emenda do Congresso Nacional, ao mesmo tempo em que respeita a resolução do Congresso Nacional número 1 de 2002, que regula a tramitação de medidas provisórias, a Lei Complementar 95 de 1998, que regula a edição de atos normativos, e a própria Constituição Federal, na forma da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, na mais recente decisão sobre o tema específico de emendas parlamentares às medidas provisórias. Era esta a questão de ordem que, na semana que passou, me comprometi com a Casa, especialmente com o senador Ronaldo Caiado, de aqui responder. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Em relação à questão de ordem formulada e o voto feito pela mesa, apenas um ponto que realmente não ficou claro aqui, não foi possível ouvir detalhadamente toda a exposição e o voto de Vossa Excelência, mas é quando a medida provisória está com matéria estranha e o presidente da comissão especial, não usando da sua atribuição, ou por omissão ou por conivência, deixou com que o projeto de conversão chegasse à Câmara dos Deputados, lá sendo aprovado com essa matéria estranha. Chegando aqui no Senado Federal, como Vossa Excelência coloca, qualquer senador pode apresentar um destaque a esse texto estranho da medida, do projeto da medida provisória. Bom, ao derrubarmos essa matéria estranha ao projeto de conversão, o que vai ocorrer? Ela voltará à Câmara ou a parte coincidente irá à promulgação pela Presidente da República? O entendimento, a partir da competência da comissão mista, de que de plano deveria indeferir qualquer matéria estranha ao projeto que está sendo apreciado, a medida provisória, nós estamos facultando a possibilidade de qualquer senador destacar a matéria pela impertinência temática, e a matéria volta à Câmara dos Deputados de forma não escrita, que essa, na verdade, tinha sido a decisão anteriormente tomada pelo então presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, que de plano, liminarmente, como presidente da Câmara dos Deputados, ele indeferia a emenda ao projeto. Eu estou ampliando esse indeferimento para que, por destaque apresentado por qualquer senador, a matéria, se for a decisão do plenário, possa ser considerada não escrita, e a matéria volta à Câmara dos Deputados. O restante volta à Câmara dos Deputados. Apenas considerar-se-á, pela decisão do plenário não escrita, aquela parte que não passou na admissibilidade da pertinência temática. Mas se tiver outra modificação, ela vai diretamente para a sanção. Ótimo. Tudo bem, senhor presidente.
vamos ser assim objetivos. Uma matéria tratando especificamente da área da educação. Ela é acrescida de uma matéria sobre segurança pública. A Câmara autorizou com que fosse votada e a maioria foi favorável. A matéria chega aqui com um corpo estranho acrescido na área de segurança. Ao retirarmos por um destaque de um senador essa matéria que tratava da área de segurança, volta apenas esse texto estranho à Câmara dos Deputados, ou será todo o projeto de conversão que voltará à presidente da Câmara dos Deputados, ou se a parte convergente da originária da medida provisória, também aprovado na Câmara e aprovado no Senado, se essa parte fatiada irá para a sanção da presidente da República. Especificamente é isso, presidente. Considerado estranho ao objeto do projeto da medida provisória, ele será considerado, a partir de destaque apresentado por qualquer senador, como não escrito e não voltará à Câmara dos Deputados. A parte estranha, por decisão do plenário. Anteriormente, o presidente Henrique Alves ele havia tomado decisões no sentido de que, por decisão do próprio presidente, nós estamos ampliando essa decisão para o plenário do Congresso Nacional, uma das casas do Congresso Nacional. Parabenizo Vossa Excelência, senhor presidente. Acho que a partir daí nós teremos maior agilidade para aprovarmos também as medidas provisórias, como também não estaremos sendo coniventes com nenhuma matéria outra que tenha sido incluída, sem que a maioria dos senadores tenham tido oportunidade para apresentar emendas a um texto que foi originário da cabeça do relator, ou que foi incluído no último momento, sem que ele pudesse sequer debater na comissão ou ter condições de não deixar com que essa matéria estranha continuasse a tramitação. Agradeço, senhor presidente, e cumprimento pela decisão de Vossa Excelência. Muito obrigado.